da Comissão de Trabalhadores presentes e agradeço a vossa presença aqui e o auxílio e a colaboração que nos trazem, com base nas informações e apreciações também fazem. Como sabem, estas audições, o conjunto de audições decorrem, curiosamente, por iniciativa do Partido Socialista, sabendo nós que a quem compete fiscalizar é a ANACOM e é ao Governo aquilo que é o Serviço Público Universal. A avaliação deste tipo de serviços públicos essenciais e que o Estado quer garantir que existam e por isso é que tem entidade de supervisão, elas são prestadas a vários níveis, não é só no caso do CTT, acontece na RTP, acontece em outros casos, nomeadamente nos transportes, sendo que em alguns casos em empresas públicas e em outros casos em empresas privadas. E o que nós vemos é que nenhumas nem outras dão garantia por si só de que o serviço é bem prestado e o interesse público é satisfeito, porque encontramos queixas enormes, por exemplo, noutras áreas em que estão empresas públicas em questão. Mas a verdade é que em relação especificamente ao CTT, nós temos uma entidade de supervisão, temos um contrato de concessão que tem que ser respeitado. A verdade é que existe um conjunto alargado de queixas, essas queixas já têm uns meses largos, o PSD no devido tempo tentou formalmente inquirir junto do Governo e da própria ANACOM, perguntou o que é que estava a acontecer, se era previsível, o que é que o Governo tinha a dizer sobre isso, não conseguimos obter resposta e, portanto, estas audições, se outra coisa não tiverem, terão a vantagem de nos trazerem alguma informação adicional sobre este tema. Mas agora a pergunta que vos faço, relativamente ao cumprimento ou não, é que, conforme perceberão, a avaliação técnica e aquela que nós temos que levar como credível e fiável é a da ANACOM, sob supervisão do próprio Governo. E, portanto, nós estamos confrontados com a informação que é ela mesma contraditória. Por um lado, aquilo que nos manifestam os sindicatos ou os órgãos representativos dos trabalhadores, por outro lado, os próprios relatórios da ANACOM que nos dão conta de uma outra realidade. E isto para nós é um pouco paradoxal, como certamente perceberão. E, portanto, impõe-se aqui perceber uma coisa, e é o que interessa ao PSD. O que interessa ao PSD é que este serviço seja cumprido e o interesse público salvaguardado. Os CTTs estão a cumprir, vamos analisar se estão a cumprir e há aqui um lapso de avaliação, estamos no limite de reclamações aceitável, isto pode acontecer. Se não estão a cumprir, como é que se corrige, o que é que o Governo pretende fazer ou a ANACOM pretende fazer? Esta é a pergunta e, portanto, há aqui um conjunto de respostas a ser dadas e as respostas não têm que ser dadas por nós, têm que ser dadas pelo Governo e têm que ser dadas para a ANACOM. Mas também temos que analisar, e tentaremos analisar, do ponto de vista deste conjunto de queixas, até que ponto é que nós conseguimos apreciar se os CTT, como empresa a quem foi concessionado este serviço, estão naquilo que é a média dos nossos parceiros, comparáveis por negativo ou por positivo, seja no volume, seja nos prazos de entrega, seja no custo do próprio serviço postal, seja na penetração ou a cobertura dos postos em função do território das pessoas e perceber um pouco se nós estamos aqui, apesar de tudo, a querer o ótimo quando a média não é essa, ou se formos ver os nossos parceiros europeus, os CTT não estarão tão mal. Por exemplo, uma questão que foi aqui falada é tentar perceber qual é o impacto, a vantagem, a desvantagem, ou até o que bizarro é um serviço postal ter um banco postal. Porque em Portugal, ao lado do banco postal, ao lado do serviço postal, existe um banco postal, mas noutros países também poderá haver. O que aconteceu, quais são as diferenças, e esta comparação vale a pena. Quer com outras empresas que prestam serviços de interesse público, e como é que elas os prestam e quanto eles custam, por comparação com os próprios CTT, e por outro lado avaliar até que ponto é que ninguém denunciou isto, ninguém a quem competia. Porque competia alguém a denunciar isto. As entidades de supervisão, que foram hoje aqui espantosamente acusadas de estar ao serviço dos governos e ao serviço das administrações, isto foi dito ao microfone, vamos querer perceber isto mais tarde certamente, mas elas competiam dar conta deste desastre. E isso não acontece. Curiosamente, temos notícias completamente de última hora de que a alteração dos parâmetros não deixa de ser um bocadinho estranho, mas também tentaremos perceber isto. Ainda bem que houve audições, que assim tivemos coisas novas, se sabíamos, tínhamos marcado mais cedo, mas a verdade é que queremos perceber como é que ninguém detectou ou como é que aqueles relatórios são possíveis. Portanto, o que vos pergunto também, aproveitando a vossa presença, que avaliação é que fazem também da restauração que está em curso, porque já houve outras, e houve outras maiores que esta, e qualquer restauração provoca impactos, obviamente, mas como é que vocês avaliam a restauração
E por uma questão que também foi aqui colocada e que tem a ver exatamente com o... Vou terminar, Sr. Presidente, que é o seguinte. A ideia que temos, mas podemos estar errados, é que ao nível do atendimento existe uma estabilidade nos últimos anos do ponto de vista do acesso aos serviços postais. Não exatamente no posto, mas do acesso ao serviço postal. E também queríamos ouvir a vossa opinião sobre isso, sobre se deixaram de haver ou o que criticam é a substituição, a proximidade ou a entidade que está, sem prejuízo que já nos disseram. Muito obrigado. Muito obrigado.